Tipos de MVP. O MVP tem várias formas, dependendo do que a gente tem de restrição, do que a gente tem de risco para mitigar, do que a gente tem de incerteza. A gente vai conseguir categorizar alguns deles. E o que eu posso trazer aqui para vocês, que eu acho válido, é que eu vou trazer cases que eu atuei diretamente nesses cases. Então, eu sei do início ao fim que foi feito. O primeiro tipo de MVP que a gente tem para hoje é o smoke test ou fake door. Ele valida uma demanda que as pessoas têm, né? Por que ele é atrativo para nós também, né? Porque ele tende a ser rápido de fazer, né? Qual que é para botar um botão novo lá no meu produto para ver se as pessoas têm interesse nele? Alguém sabe por que tem esse nome, Smoke Test? A gente vê muito em filme americano, principalmente filme americano e tal, que a gente tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos, viu que existe um aparelhinho que vai no teto das casas, né? E dos apartamentos. Alguém sabe que aparelho é esse? O que ele faz? É detector de fumaça, né? Então vocês já pararam para pensar que não existe um detector de incêndio? Que existe um detector de fumaça, né? Por essa característica de antecipar e de a gente poder tranquilamente partir de um pressuposto que é onde há fumaça, há perigo de fogo ou fogo, smoke test. Onde há fumaça, há fogo. Onde tem uma demanda, alguma coisa assim, tem alguma coisa para eu investigar, para eu investir, né? Se as pessoas estão clicando tanto lá naquele botão lá que eu botei, talvez tenha demanda para isso. Então, é daí que vem o nome dele, smoke test, disso, onde há fumaça, há fogo. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó, lá da Ambler. A gente tem um software que chama Undertalk. O que ele faz, o Undertalk? Ele faz com que empresas pequenas e médias possam atender de maneira mais profissional os seus clientes no WhatsApp e também vender no WhatsApp. Como é que ele faz isso? A pessoa sincroniza o celular dela com a nossa solução. A partir desse instante, toda a equipe dela de vendas e atendimento vai poder trocar mensagens com as pessoas que entram em contato via WhatsApp. E isso é transparente para a pessoa que está entrando em contato, né? A pessoa vai conversar com um WhatsApp só e vai ter toda uma equipe trabalhando, podendo atender ela um a um e tal, podendo dar mais atenção, automatizar processos e tudo isso. Esse é a base desse produto. Ele surgiu como WhatsApp, mas por que a gente não vende ele para quem atende ou vende seus clientes no Instagram? Se alguém sabe, me conta, porque eu também não sei. Então, a gente botou um botão aqui para validar se havia demanda disso, porque parece algo interessante para nós, né? Esse MVP foi para o ar e confirmou o que a gente já desconfiava, que há sim demanda por integrar também com o Instagram. A gente colocou esse botão conectar agora, a pessoa clicava, aquele modal que alguns já se depararam, que a gente já fez, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer. Por enquanto ainda não temos essa integração, em breve você será notificado assim que você puder testá-lo. A gente fez isso. E foi contando que pessoas, foi mapeando quais pessoas foram essa quantidade, depois a gente chamou algumas para conversar, para entender como é que seria essa demanda delas. Ele é um exemplo muito focado nisso, de testar uma proposta de valor. Às vezes ele testa uma oferta, né? Se a gente estiver pensando em empacotar isso por um preço já específico e dito. E como a gente conversou antes, o fake door, ele vai viver assim uma intersecção entre um experimento MVP e um MVP propriamente dito, né? Porque ele incorpora essas características, a gente validar uma proposta de valor, até às vezes conseguir vender ela, mas ele não resolve o problema, né? Mas ele é um ótimo experimento e a gente deveria fazer mais vezes do que faz. Então ele vive para validar a demanda, ele é rápido. Então lembre-se de usar ele nesse contexto, onde a gente tem muita incerteza se há demanda sobre aquilo, se as pessoas estão interessadas nisso, e a gente quer testar de maneira muito rápida e barata. Próximo tipo de MVP, MVP Concierge. MVP Concierge é quando eu empacoto uma proposta de valor, eu resolvo de fato o problema que essa proposta de valor está se propondo a resolver, só que eu deliberadamente informo a pessoa de que, por enquanto, isso é um serviço. E eu vou pegar ela aqui pela mão, concierge daí, e resolver com ela utilizando uma outra ferramenta, conversando, interagindo com ela. Mas isso é diferente do que a gente falou lá de protótipo e sessão de protótipo. E por que é diferente? Vou explicar como é que a gente executou lá na Amba. Isso aqui é um print screen de um chatbot feito na nossa plataforma, no Undertalk, essa que eu comentei com vocês no WhatsApp, configurado pelo nosso comercial. E essa tela aqui levou um pouco mais de um trimestre para ficar pronta, com cada uma dessas opções de blocos que a gente chama, e da conexão das setinhas e tudo funcionando de maneira automatizada. Só que a gente não sabia que forma a gente gostaria de dar aos chatbots, porque no mercado a gente encontra coisas mais simples, mais complexas, coisas que envolvem inteligência artificial, coisas que não. Como é que a gente sabia para que lado seguir, para que lado investir lá 4 meses do time de desenvolvimento? Por 2 semanas, a gente colocou algo parecido com isso aqui, que foi para esse teste fake door, só que era fluxograma para chatbot agendar a reunião. A pessoa, então, agendava uma reunião com nós, a gente informava o preço do serviço que a gente ia prestar, a gente, numa call, pegava os requisitos e a demanda que essa pessoa tinha, eu e um colega meu do comercial e um desenvolvedor,
e a gente implantava direto no back-end, no banco de dados, que era muito rápido de fazer, que era coisa que dava para fazer em 2, 3 horas para cada cliente. E só depois de 10 clientes rodando nesse modelo, a gente viu que um fluxograma resolveria o problema de todos, então a gente deu sequência. Então foi um exemplo prático de MVP Concierge que existiu no intervalo de 2 semanas. Da ideia ao lançamento e a coleta de feedbacks passaram só 2 semanas. Então a gente viu que são prazos muito mais curtos do que aquela primeira versão, né? Lá do projeto que está meses e meses. É prático, a gente consegue fazer para outras empresas. Quase sempre a gente pode empacotar com um serviço e a vantagem disso é que a gente tem um contato, a gente valida a demanda, a gente vê se é possível ou não, ele é muito valoroso por causa disso. Outro tipo aqui que a gente tem, o Mágico de Oz. Esse aqui é muito parecido com o Concierge, só é diferente por um aspecto. Eu falei que no Concierge eu pego ali, converso com o meu cliente, ele entende que é um serviço que a gente presta e tal, que eu e ele juntos vamos resolver. E o que tem diferente para o Mágico de Oz? Ele é parecido, mas ele tem uma coisa diferente. Alguém já viu o filme O Mágico de Oz? E é nessa ilusão que vive o MVP Mágico de Oz. O cliente não sabe, mas a gente faz o trabalho manualmente por trás. Ele vê as telas, ele clica nas coisas, ele manda gerar o que ele veio gerar, e a gente corre ali atrás e faz no braço, entrega o valor com ele via trabalhos manuais. Se eu não me engano, acho que tem uma grande empresa, né, de calçados americana que ela começou assim, né? A Zappos começou A assim. Zap, isso mesmo. A Zappos era se o cara subia uma landing page, botava lá os tênis para vender e queria validar se as pessoas comprariam tênis na internet. Depois que comprava, ele ia lá numa loja e comprava e mandava no correio. Né? Lá na Amber a gente criou um produto, esse aqui é divertido. A gente criou um produto chamado Contact-me. O que é o Contact-me? É o link contact.me barra um link customizável que a pessoa escolhe o que ela quiser escrever e ele redireciona a pessoa para um WhatsApp específico. Né? Então, como é que a gente fez? A gente fez esse plano premium, a pessoa clicava em assinar, botava o cartão de crédito, informava, eu quero o link tal, quero que redirecione para esse número com a seguinte mensagem, dava um ok, a gente ia lá no braço e subia num servidor de redirecionamentos nossos, as informações que a gente pegava do uma planilha, para saber se teria aderência. Esse aqui também foi 2 dias para deixar tudo no ar rodando. O caso das APAs também é bem conhecido, porque, se eu não me engano, em 1 mês ele tinha tudo pronto, assim, para validar essa demanda. Então, eles têm algumas coisinhas específicas, né? Retomando aqui, de novo, um valida rápido a demanda, para alguns casos, assim, importante. Outro, para alguns casos, importante, eu tenho muito contato com esses clientes, então o concierge me parece uma boa solução. O ser humano ali, no caso, é a solução, mas isso fica transparente para a pessoa. No MVP, o ser humano são a solução, mas isso fica completamente escondido da pessoa, por isso o nome Mágico de Oz. E aqui, o Single Feature MVP, que é o exemplo mais clássico. Que é quando a gente fala em MVP, a gente está falando sobre esse aqui, quando a gente não está pensando num tipo específico. E seria aquele MVP com o mínimo de funcionalidades, de recursos, que nem vocês escreveram lá no início, que eu quero empacotar e ofertar para o mercado. Ele vai ser um pouco mais demorado do que os outros, mas se a gente executar os experimentos ou os outros MVPs antes dele, a gente vai conseguir ter mais certezas, fazer melhores concessões, porque a gente vai estabelecer direitinho quem é nosso público-alvo e tal. Então, ele tem mais investimento do que os outros, por isso seria interessante a gente aplicar os outros antes, para mitigar mais riscos, mas ele ainda assim é muito mais barato do que desenvolver uma solução completa. Geralmente, esse single feature MVP, a gente chama de single feature porque é bem focadinho mesmo, talvez tenha só aquela feature que a gente entendeu, que a gente não consegue abrir mão, o resto todo por fazer os outros testes, por entender a dor e tal. Quanto mais entender a dor e o cliente, mais a gente consegue fazer as concessões e mais rápido a gente vai entregar. O exemplo prático que a gente teve isso na Amber, é que a gente quer fazer uma ferramenta de e-mail marketing, que é muito comum, hospedagem de site ter isso e tal. Só que antes de fazer isso, a gente fez o que a gente chamou de envio em massa, que é, observando o comportamento dos nossos usuários, fazendo alguns outros testes, a gente pacotou esse MVP, Single Feature, com o mais básico que os nossos clientes veriam valor, que é simplesmente subir um CSV e mandar por dentro da conta deles e saber a taxas de abertura, de clique e de resposta. Só isso. Não tem template HTML, não tem um monte de configuração, IP dedicado, várias coisas que uma ferramenta completa de e-mail marketing tem. Só que a gente sabia bem o nosso cliente e a gente sabia uns pedaços, uma oportunidade de inovação, que é, ao mesmo tempo que é legal tu construir um template HTML com um monte de coisa, quando tu manda um e-mail para HTML, tu tem a certeza de que ele não vai cair na inbox, na primary do Gmail das pessoas, porque o Gmail entende que é uma propaganda. A gente viu como demanda, entendendo os nossos clientes, é que eles preferem ter menos funcionalidades, mas garantir com que o e-mail se pareça ter sido escrito por um humano e cair na caixa principal dos clientes de e-mail. E isso é um pouco diferente, né? A gente conseguiu... Como é que a gente sabia que a gente não precisa do editor de HTML? Pô, mas toda ferramenta de e-mail marketing tem.
Só que a gente sabe que a dor do nosso cliente não é essa. A dor dele está em mandar uma proposta de vendas para toda a base dele e parecia que ele escreveu um a um daqueles e-mails. Então a gente consegue ser de um lado, focar mais em outro, enxutar e lançar. Mas, de novo, a gente pode perceber que ele levou bem mais tempo que os outros, né? Levou 2 meses. E esse é o exemplo mais comum que a gente vai ver no Product Hunt, em vários outros sites assim que agregam MVP, né? Esse é o exemplo que a maioria das empresas vai perseguir, só que muitas vezes vai se perder, como a gente falou em alguns exemplos, de levar 2 trimestres, 1 trimestre, 2 para fazer. Então, esse aqui é um exemplo, sim, já teve um desenvolvimento, já teve uma experiência, o design, proposta de valor, a oferta. É o exemplo mais completo, é o exemplo mais comum que se encontra, né? O que é mais perseguido, ou que pelo menos deveria ser, né? Muitas vezes não é o que acontece. Um exemplo bônus que poucas pessoas falam, no code, low code. Eu acredito que esse ano foi o ano dessas plataformas, assim, elas cresceram demais, por uma aceleração que inclui a validação de negócios, de startups, de MVPs. Isso constitui-se uma nova categoria de MVP, que é, às vezes a minha empresa tem um time de desenvolvimento, só que é mais barato eu dedicar outras pessoas, o designer, ou, agora vem uma coisa diferente, os product owners e os product managers. Então, uma dica para ser profissional diferenciado. Cada vez mais vai ser mais importante eu saber mexer numa ferramenta no code, low code, do que saber os 23 frameworks de discovery que inventaram semana passada. Isso aqui agrega muito valor para as empresas, eu poder testar e iterar de maneira mais autônoma, eu junto com os designers, daqui a pouco um dev júnior, testando uma proposta de valor, do que tendo que dedicar desenvolvedores a isso, ou então não podendo fazer porque eu não tenho esse conhecimento. Então, recomendaria estudarem isso, quem quer se diferenciar. Exemplo aqui que a gente passou na Under em 3 semanas. Lembra que falaram de inteligência artificial generativa? Então, a minha empresa, como boa startup, está dando uma surfadinha nessa onda. A gente criou prompts para automatizar a criação de blog posts, porque a gente tem uma base grande de clientes que tem WordPress lá e tal, onde ele vai poder conectar no WordPress dele uma inteligência artificial calibrada pela gente. A gente não criou ela, a gente usou inteligências artificiais prontas, a gente só calibrou, para gerar conteúdos de maneira automatizada. Esse aqui foi um case legal que eu e um Growth Product Manager, eu e ele, a gente atuou juntos, e nós dois, como a gente teve um background técnico, a gente conseguiu desenrolar bem utilizando algumas ferramentas no e low code. Aqui embaixo está a stack aqui que a gente utilizou. Esse aqui, o que acontece com esse produto? Ele tem muito cara de single feature MVP, muito mesmo. Ele tem muito cara de um software pronto, mas ele foi inteiro feito com o conceito de MVP, single feature, e conseguiu em 2 semanas testar essa proposta de valor por um preço sendo cobrado já para os clientes. Ele parece um produto pronto, ele vai trazer o conhecimento que a gente quer, mas ele tem muito cara de ser um produto pronto. Tá, e por que ele não é um produto pronto? Não, por que é MVP? Qual foi a primeira coisa? Quem é que lembra agora? Qual foi o conceito de MVP que eu trouxe para vocês? Eu disse que MVP é o quê? Processo. Porque é um processo, o que importa é como eu estou encarando ele. Os fundamentos daquele que eu trouxe. Vamos lá, 3 semanas. Eu estou procurando ser rápido, interagir rápido. Fui, né? Procurei uma stack que ia me permitir ali, procurei as ferramentas no Code que ia me permitir que eu testasse rápido. Eu estou disposto a iterar, a validar, a conversar com esses meus clientes? Sim. Inclusive, a nossa meta com esses preços não é gerar faturamento para a empresa. A nossa meta é pegar as pessoas que assinaram e marcar ligações com elas, para entender mais sobre elas e os problemas que elas estão resolvendo com o nosso software. Então, se a gente voltar lá na aula, a gente vai ver que os pilares estão aqui. Ó. A gente testou uma proposta de valor. Crie conteúdos para o seu blog por R$ 25 por mês, mas você pode usar 4 free. A gente reduziu o risco de desenvolver uma solução com todas as nossas diretrizes. Tem um monte de coisa que demora para ficar pronto. Vai demorar 1 trimestre, 2, pelo menos, para ficar pronto. E a gente nem sabe se as pessoas vão querer. Então, ele é um MVP super bem sucedido. A gente pegou 3 semanas e está poupando trimestre. A gente está interagindo, dando novas formas, testando outras coisas. Mas ele é um processo de MVP de muito sucesso. Poupou muito dinheiro e estamos dando forma, entendendo um pouco mais sobre esse mercado. Aprendizado, rápido, focando em validar uma proposta de valor.